Em nossa jornada espiritual, muitas vezes buscamos sinais claros da presença e orientação divina. Como cristãos, acreditamos na promessa de que o Espírito Santo é uma força viva e ativa, um conselheiro que nos guia através dos desafios da vida. Mas como podemos estar certos de que é o Espírito Santo quem nos fala? Como distinguir e interpretar corretamente as manifestações de sua presença e os conselhos que ele nos oferece? A resposta está em compreender e identificar os sinais que nos são revelados através das Escrituras Sagradas. Hoje, vamos explorar a sabedoria da Bíblia para identificarmos os 5 sinais de que o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. Fique comigo até o final. Juntos elevaremos nossas vozes em oração, em busca do discernimento necessário para identificarmos sua presença e os propósitos que ele tem para cada um de nós. A nossa busca começa com uma reflexão profunda sobre a natureza do Espírito Santo. Nas Escrituras, ele é descrito como o Consolador, o Guia, o Intercessor e o Espírito da Verdade. Suas manifestações podem ser sutis ou poderosas, mas sempre alinhadas com as verdades bíblicas e os ensinamentos de Cristo. O Espírito Santo não é uma novidade do Novo Testamento, mas uma presença constante ao longo de toda a narrativa bíblica. Desde o Gênesis, onde é mencionado como o Espírito de Deus movendo-se sobre as águas da criação, até o Apocalipse, onde clama junto com a Igreja, convidando todos que têm sede a vir e beber da água da vida. O Espírito Santo está ativamente envolvido na história da humanidade e na vida individual de cada um de nós. A promessa de Jesus sobre o Espírito Santo é um dos pontos culminantes da revelação divina. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus assegura aos seus discípulos: "Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse." Esta promessa não se limita apenas aos discípulos do passado, mas se estende a todos aqueles que creem em Cristo, garantindo que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual. O trabalho do Espírito Santo em nossas vidas costuma ser silencioso e sutil. Ele não se impõe de maneira estrondosa ou espetaculosa como muitos falsos profetas costumam demonstrar, mas fala ao coração em momentos de reflexão, na leitura da palavra, na comunhão com outros irmãos e nas circunstâncias do dia a dia. Aprender a reconhecer e responder a essa voz suave é uma parte essencial do amadurecimento espiritual. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, somos orientados: "Amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos para ver se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo." Isso significa que devemos avaliar cuidadosamente se uma manifestação atribuída ao Espírito Santo está realmente em harmonia com o caráter de Deus e com a verdade revelada em Cristo. O primeiro sinal evidente da presença do Espírito Santo em nós é a convicção e arrependimento do pecado. Este aspecto é crucial, pois marca o início de uma transformação interior profunda, essencial no caminho da fé cristã. A convicção do pecado pelo Espírito Santo é um processo pelo qual ele nos revela nossas falhas, erros e desvios. Não é uma acusação para nos desanimar, mas um convite amoroso à mudança. Em João capítulo 16, versículo 8, Jesus explica este papel do Espírito. "Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." Aqui vemos que a convicção é um passo vital para reconhecer nossa necessidade de redenção e salvação. O arrependimento segue a convicção. Este não é um mero sentimento de remorso ou culpa, mas uma mudança sincera de coração e mente. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro exorta: "Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados." O arrependimento é o ato de se voltar de nossas práticas pecaminosas
e buscar uma vida alinhada com a vontade de Deus. A convicção e o arrependimento do pecado são, portanto, sinais claros da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eles não são apenas experiências momentâneas, mas marcam o início de uma jornada contínua de crescimento espiritual e aproximação de Deus. Quando experimentamos a convicção do Espírito e respondemos com um arrependimento genuíno, estamos dando os primeiros passos numa caminhada transformadora rumo a uma vida alinhada com a vontade divina. O segundo sinal da presença do Espírito Santo em nossas vidas é a clareza nas decisões. Este sinal é uma manifestação da sabedoria e orientação que o Espírito Santo oferece, ajudando-nos a tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas traz um discernimento que transcende a compreensão humana. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Paulo escreve: Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que possamos entender as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Esse versículo enfatiza que, através do Espírito, recebemos uma perspectiva divina, permitindo-nos ver além das aparências e compreender a vontade de Deus nas diversas situações da vida. Em um mundo cheio de incertezas e escolhas complexas, a clareza nas decisões se torna um sinal inestimável da presença do Espírito Santo. Ele nos guia, oferecendo direção e paz, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. O salmista expressa essa realidade em Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom Espírito me conduza por terreno plano. Quando o Espírito Santo orienta nossas decisões, elas se alinham cada vez mais com a vontade de Deus. Isso não significa que todas as decisões se tornam fáceis ou que não enfrentaremos desafios. Pelo contrário, muitas vezes as decisões tomadas sob a orientação do Espírito podem nos conduzir por caminhos difíceis, mas sempre com um propósito divino. Romanos capítulo 8, versículo 14 declara: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim, a clareza nas decisões é um testemunho poderoso da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Ela se manifesta na capacidade de fazer escolhas que refletem os valores e princípios do reino de Deus, mesmo em um mundo onde prevalecem a confusão e a incerteza. Este sinal do Espírito Santo nos assegura que, mesmo nas encruzilhadas da vida, não estamos sozinhos. O Espírito de Deus está conosco, guiando-nos em cada passo, conduzindo-nos à verdadeira sabedoria e ao caminho que leva à vida eterna. O terceiro sinal evidente da presença do Espírito Santo em nós é uma paz interior profunda. Esta paz é um dos dons mais preciosos que o Espírito Santo confere aos crentes, distinta de qualquer tranquilidade que o mundo possa oferecer. A paz do Espírito Santo não é meramente a ausência de conflitos ou dificuldades. É uma serenidade que perdura mesmo em meio às tempestades da vida. Filipenses capítulo 4, versículo 7, descreve essa paz de maneira sublime. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esta passagem ressalta que a paz do Espírito Santo protege nossos corações e mentes, mantendo-nos firmes em Cristo, independentemente das circunstâncias externas. A verdadeira paz interior proporcionada pelo Espírito Santo é como uma âncora em tempos de turbulência. Enquanto o mundo oferece soluções temporárias e superficiais, a paz do Espírito é duradoura e profunda. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus promete essa paz aos seus discípulos. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essas palavras de Cristo enfatizam que a paz que Ele oferece, através do Espírito Santo, é única e sustentadora. Portanto, a paz interior profunda é um sinal claro da presença do Espírito Santo em nossas vidas.
Ela não depende das circunstâncias ou da ausência de problemas, mas flui de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. A paz que o Espírito Santo proporciona é uma prova da nossa filiação divina e um testemunho do poder transformador de Deus em nossas vidas, oferecendo-nos serenidade e força para enfrentar os desafios da vida com fé e esperança. O quarto sinal da presença do Espírito Santo em nós é uma compreensão profunda das Escrituras. Este sinal revela como o Espírito Santo desvenda os mistérios da Palavra de Deus, permitindo que as verdades bíblicas se tornem claras e aplicáveis à nossa vida diária. A Bíblia, embora seja um texto histórico e literário, é principalmente um documento espiritual que requer iluminação divina para ser plenamente compreendida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo fala sobre como Deus revela essas verdades por meio do Espírito. Deus nos revelou por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até as profundezas de Deus. Este versículo enfatiza que é o Espírito Santo quem nos permite entender a profundidade e riqueza da Palavra de Deus. A compreensão das Escrituras sob a orientação do Espírito Santo é mais do que o acúmulo de conhecimento. É uma experiência transformadora que muda a maneira como vivemos. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, é dito: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração." Esta passagem mostra que a palavra, quando entendida no poder do Espírito, penetra profundamente em nosso ser, desafiando-nos e transformando-nos. O entendimento que o Espírito Santo proporciona não é apenas teórico. Ele se traduz em aplicação prática e pessoal. Quando lemos a Bíblia sob a influência do Espírito, as palavras saltam das páginas e se aplicam às nossas circunstâncias, desafios e decisões cotidianas. Em Salmo 119, verso 105, o salmista declara: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Esta imagem reflete como as Escrituras, iluminadas pelo Espírito, guiam nossos passos e decisões na vida. Assim, uma compreensão profunda das Escrituras é um claro indicativo da presença do Espírito Santo. Não se trata apenas de um entendimento intelectual, mas de uma revelação espiritual que transforma a mente e o coração. Quando o Espírito Santo abre nossos olhos para a verdade da Palavra de Deus, ele nos capacita a viver de acordo com seus ensinamentos, integrando as verdades bíblicas em cada aspecto de nossa vida. Este sinal é fundamental para o crescimento espiritual e para a maturidade na fé, fortalecendo nossa relação com Deus e nossa compreensão do seu propósito para nós. O quinto sinal da presença do Espírito Santo em nós é um impulso para a oração e a adoração. Este sinal reflete uma comunhão profunda com Deus, estimulada pelo Espírito Santo, que nos move a buscar uma relação mais íntima com o Criador através da oração e da adoração. A presença do Espírito Santo em nossas vidas intensifica nossa necessidade e desejo de orar. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo descreve essa realidade. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Este versículo ilustra como o Espírito Santo não apenas nos incentiva a orar, mas também nos auxilia em nossa oração, intercedendo por nós e nos guiando em nossa comunicação com Deus. Através da oração e adoração inspiradas pelo Espírito Santo, entramos em uma comunhão mais profunda com Deus. Isso nos permite não apenas falar com Deus, mas também ouvir sua voz, receber sua direção e sentir sua presença de maneira mais íntima e pessoal.
Como Jesus disse em João capítulo 4, versículo 24: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Este ensinamento destaca que a verdadeira adoração é aquela que é feita no espírito, em sintonia com a verdade divina. Portanto, um impulso para a oração e a adoração é um sinal significativo da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Esse sinal revela uma relação viva e ativa com Deus, onde a oração e a adoração se tornam expressões naturais de nossa fé e amor por Ele. O Espírito Santo nos conduz a uma adoração genuína e a uma oração fervorosa, fortalecendo nosso relacionamento com Deus e aprofundando nossa experiência espiritual. Este sinal é essencial para o crescimento na fé, moldando-nos à imagem de Cristo e nos mantendo firmes na jornada cristã. Ao refletirmos sobre os 5 sinais da presença do Espírito Santo, fica evidente que ele nos leva a uma jornada de transformação contínua e profunda. Estes sinais são evidências de que não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. Pelo contrário, estamos sendo moldados, guiados e fortalecidos pela presença contínua de Deus. Cada um deles é um passo adiante em nossa jornada para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, refletindo seu amor, graça e verdade em nosso viver diário. Assim, reconhecer esses sinais em nossas vidas é um convite a um chamado para abraçar e cultivar a obra do Espírito em nós. Isso implica em responsabilidade e disposição para nos submetermos à sua direção e permitir que Ele nos transforme de dentro para fora. Como cristãos, somos chamados a buscar ativamente a presença do Espírito, permitindo que Ele nos guie em todas as áreas de nossa vida. Embora seja Ele quem nos guia, também temos um papel ativo nessa parceria. É necessário que cultivemos um coração receptivo, disposto a ouvir e obedecer. Isso envolve praticar a oração contínua, meditar as Escrituras, participar da comunidade de fé e buscar por um estilo de vida que reflita os valores de Cristo. Agora, vamos juntos elevarmos os nossos corações em oração, buscando o discernimento e a presença contínua do Espírito Santo em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos pela tua presença constante e transformadora. A ti, que nos revelaste teu amor e tua graça por meio de Jesus Cristo, elevamos nossa oração, buscando a orientação e o conselho do teu Santo Espírito. Senhor, neste instante de oração, clamamos pela tua presença viva e ativa em nosso ser. Ajuda-nos a identificar os sinais do teu Espírito em nossas vidas, para que possamos caminhar com firmeza e confiança em tua vontade. Concede-nos a graça de discernir tua presença e a sabedoria para seguir teus ensinamentos e orientações. Pai, que pela convicção e arrependimento do pecado, nos conduzas a uma transformação profunda e sincera. Que a clareza em nossas decisões reflita a tua sabedoria divina, e que a profunda paz interior seja o sinal da tua constante presença em nossos corações. Ilumina nossa mente e nosso espírito para compreendermos as Escrituras, transformando nossa vida segundo a tua palavra. Que o impulso para a oração e a adoração seja um reflexo da nossa comunhão contínua contigo, e que pelo Espírito Santo, nossas vidas se tornem um testemunho vivo de tua graça e amor. Reafirmamos nosso compromisso de buscar-te constantemente, abrindo nosso coração à tua direção e transformação. Que sejamos instrumentos de tua paz, amor e verdade em um mundo que tanto necessita de tua presença. Conduza-nos, Senhor, em cada passo do nosso caminho, para que possamos viver de maneira a honrar e glorificar teu nome. Que nossa jornada de fé seja marcada pelo crescimento e pelo amadurecimento espiritual, guiados sempre pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.
Que esta oração seja um marco em nossos corações, nos lembrando do poder da comunhão com Deus e da influência positiva que o Espírito Santo pode trazer para nossas vidas. Se esta mensagem tocou o seu coração, curta e compartilhe-a com alguém que você ama, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Materialize a sua fé nos comentários deixando o seu amém. Se você tem algum pedido especial, sinta-se à vontade para compartilhá-lo, para que outros irmãos e irmãs em todo o mundo possam se unir em oração por você. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos inspiradores que elevarão o seu espírito. Se deseja continuar conosco, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Essa mensagem pode ser especialmente para você. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Obrigado, e que Deus os abençoe ricamente.